Boa tarde a todos. Como a Ana Cláudia referiu, a abordagem que eu vou fazer será ligeiramente diferente, tem a ver um bocadinho mais com a minha prática também enquanto docente e tem a ver um pouco com esta ideia de como é que o digital está integrado nas aulas e como é que ele está ao serviço dos alunos, como diz ali, para melhorar as aprendizagens, porque eu acredito verdadeiramente que o digital facilita um pouco o percurso de criar estas aprendizagens mais significativas e facilita também o próprio trabalho do professor. Aquilo que eu tenho para vos mostrar é, no fundo, algo. Portanto, eu aproveitei um pouco aquilo que já tinha sido feito, portanto, isto é uma apresentação que, grosso modo, foi utilizada para um momento de partilha, que é algo que nós temos também no agrupamento. Portanto, criamos aqui momentos de partilha em que o digital é muitas vezes o ponto focal, e esta foi a minha apresentação, a minha partilha com os colegas do departamento. Portanto, este ecossistema digital, como disse a Ana Cláudia bem, é algo que não inclui apenas, obviamente, as ferramentas digitais. Aquilo que eu vou mostrar poderia ter sido feito com outro tipo de ferramentas. O que eu acho e considero e que me parece consensual é que o digital facilita, acelera, promove maior interação entre o professor e o aluno. E, portanto, para ser um pouco mais concreto, aquilo que eu vos vou mostrar é basicamente um conjunto de estratégias envolvendo o digital, cujo objetivo era ultrapassar ou ajudar a ultrapassar um problema que foi detectado numa das minhas turmas. Portanto, é uma turma que a determinada altura começou a mostrar algum desempenho inconstante na descodificação da informação que era fornecida. Eu sou professor de Biologia e Geologia, portanto, estamos a falar aqui de alunos de secundário, e tinham dificuldades em estruturar raciocínios mais elaborados que implicassem sempre a relação entre dados e os conceitos. E isto, para os professores de Biologia, é provavelmente algo que todos se vão confrontando e que é decisivo para um aluno que quer ter sucesso à disciplina. Isto tinha a ver basicamente, com o domínio da avaliação D2, que tinha a ver, que é este da interpretação, aplicação e mobilização de dados, conceitos, etc. E, portanto, aquilo que era pretendido era colocar o aluno a pensar mais na pergunta e não na resposta. Pôr o aluno a pensar na pergunta é muito importante. Melhorar a capacidade do aluno em conectar dados e conceitos para explicar algo. Facilitar e promover a análise daquilo que eu chamo o hipertexto. Portanto, muitas vezes o aluno, quando está a ler, tem que ser capaz de fazer hiperligação daquilo que está escrito com aquilo que são os conteúdos da disciplina. Treinar itens de construção em que envolvam um processo de dedução lógica e também, obviamente, melhorar a compreensão e a argumentação sobre um determinado assunto. E, portanto, tendo em conta estes diferentes patamares para o objetivo que é melhorar e consolidar os desempenhos no domínio D2, portanto, neste domínio da avaliação, foram construídos algum conjunto de estratégias envolvendo o digital. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Portanto, um dos exemplos teve a ver ou esteve relacionado com a construção de vídeos. Muito rapidamente, portanto, eu propus aos alunos uma sequência de um vídeo sem qualquer informação, portanto, era apenas um procedimento laboratorial com duas rochas, com diferentes características, dois granitos. Eles teriam que explicar, pela construção de um vídeo, o que é que era aquela observação. O mais importante aqui no digital foi só não apenas a construção do vídeo, já vou usar um pequeno exemplo, mas acho eu o potencial que o digital tem para este trabalho colaborativo. E, portanto, aquilo que foi proposto ao aluno foi a construção, isto em grupo, construção do vídeo, mas foi-lhes dado como tarefa também que cada grupo avaliasse a proposta de outros grupos, portanto, fazendo uma co-avaliação, e depois o professor também
faria a heteroavaliação para permitir que os alunos depois um processo de reconstrução da sua proposta de trabalho, da sua proposta de vídeo, para, no fundo, o processo ser mais sustentável, e isto foi possível de uma forma mais rápida e mais interativa, porque todos tinham acesso aos vídeos que cada grupo ia fazendo, todos tinham acesso à avaliação dos pares e todos tinham acesso aos comentários do professor. E, portanto, desta forma, o processo torna-se mais rico, mais facilitador da construção de aprendizagens. E, por exemplo, só para termos aqui uma pequena sequência de um vídeo proposto por uma das turmas, de um dos grupos da turma, peço desculpa, só para terem aqui uma ideia muito clara sobre o que é que basicamente eles conseguiram construir. Diferenças entre dois tipos de granito semelhantes. Observe estes dois tipos de granito, em que um se desfaz mais facilmente que o outro. Por que é que uma rocha se desfaz mais facilmente e a outra não? Para responder a esta pergunta, precisamos primeiro de conhecer os diferentes tipos de meteorização: a física e a química. A meteorização física é um processo em que as rochas se partem por ação de elementos físicos, como por exemplo a temperatura ou a água. Este processo é mais eficaz se as rochas estiverem à superfície, sendo assim mais vulneráveis a elementos físicos. A meteorização química é um processo em que as rochas, após meteorizadas, irão ficar com uma composição química diferente. Esse processo pode ser feito através da dissolução das rochas na água e será mais eficaz se o clima for úmido e quente. Agora que conhecemos os diferentes tipos de meteorização, podemos responder à pergunta. Então, podemos concluir que o granito sofreu uma meteorização física, deixando-o assim menos resistente do que estava antes. Podemos concluir também que o granito antes de ser meteorizado estava mais à superfície, sendo assim mais sujeito à meteorização do que o outro granito, que se encontra mais resistente. Observa agora esta imagem, onde foram adicionados fragmentos do granito à água. Então, por que é que a água fica turva quando é adicionado fragmentos do granito? Para responder a esta pergunta, iremos utilizar o conceito de meteorização química. Para o granito ter deixado a água turva, necessitou de outro mineral na sua composição. Assim, concluímos que o granito sofreu uma meteorização química e foram adicionados minerais de argila à sua composição. Isto era um pequeno exemplo de como o grupo de alunos conseguiu construir uma explicação partindo de pequenos segmentos de vídeo que todos tiveram acesso. Portanto, isto foi uma das propostas. Teríamos outras propostas diferentes. Todos eles tiveram a oportunidade de verificar o trabalho dos colegas, de corrigir o seu próprio trabalho, tendo em conta o feedback que os colegas iam dando uns aos outros e que o professor, obviamente, também ia facultando. Outro exemplo em que o digital facilitou neste processo de desenvolvimento das aprendizagens do aluno e que é fácil de entender, é a enorme facilidade com que o professor pode utilizar recursos. E aqui foi possível, por exemplo, selecionar com alguma rapidez um conjunto de recursos, de itens, de questões que geralmente saem em contextos de exame ou de questões disponibilizadas pelas próprias editoras, e o objetivo aqui era, a partir de itens tipo, em trabalho colaborativo, ir aos alunos para explicarem, responderem, mas mais do que responderem, explicarem e defenderem, com base em argumentos, as suas opções de resposta. Isto depois, nesta plataforma mais colaborativa, permite que o aluno seja confrontado também neste aspecto mais comunicacional com a defesa daquilo que são os seus pressupostos, as suas ideias. O professor conhece melhor
como é que o aluno raciocina, como é que ele interpreta, e, portanto, tudo isto o digital facilita neste processo, não só porque permite maior riqueza de recursos, mas também porque permite passar para o lado comunicacional e o professor consegue entender um pouco melhor aquilo que são as dificuldades mais específicas e corrigir mais rapidamente o aluno de uma forma momentânea e consegue, neste processo também colaborativo, que várias ideias se confrontam. Outro exemplo em que o digital foi facilitador é o conceito oposto. Portanto, no sentido em que o aluno não é colocado perante a pergunta, mas ele tem que construir a pergunta. E, portanto, aqui, esta tarefa também muito na base da apresentação e da discussão, todos partiam de um ponto inicial, que era uma imagem, por exemplo, deste género, neste caso era uma pequena banda desenhada, e o aluno tinha apenas com aquele recurso, teria que construir um conjunto de itens, nomeadamente aqui eram-nos pedidos no mínimo 3 itens, de diferentes tipos, para depois propor. Isto depois era debatido em turma, a turma tinha acesso a cada uma das propostas dos alunos, respondíamos, obviamente, discutíamos o que é que podia ser melhorado em cada um deles, e isto era foi uma forma de colocar os alunos a pensar mais na questão, mais na informação, pensar um pouco mais além do que aquilo que são normalmente o que se pede ao aluno, que é responda a algo. Aqui é pensar um pouco mais aprofundadamente, ir um pouco mais à metacognição. O digital, muito importante também nas aulas de biologia, quando se pede ao aluno para sintetizar, para organizar os conceitos, e aqui recorre-se muitas vezes, recorre algumas vezes também a mapas de conceitos. Há várias ferramentas que permitem criar mapas de conceitos, e isto é extraordinariamente útil, porque o aluno é obrigado a organizar tudo aquilo que foi o seu processo de aprendizagem, perceber muitas vezes quais são as suas lacunas, e também, mais interessante ainda, a questão dos infográficos, que permitem um processo de síntese, permite ir mais além, portanto o aluno tem que perceber em pormenor aquilo que quer explicar aos outros, tem que se colocar do lado de quem vai receber a informação para escolher a forma e escolher o conteúdo que vai ter que apresentar. Isto é algo muito interessante e que parece fácil, mas um bom infográfico é algo que permite ao aluno um nível de desempenho bastante elevado e também permite ao professor claramente entender quem é que dos seus alunos está com mais dificuldades ou com mais facilidades em integrar e em aprender sobre um determinado assunto. Só para vos dar aqui uma leve imagem do que foi conseguido. Portanto, isto são os momentos de avaliação. A turma era uma turma que, neste domínio D2, no momento intercalar da avaliação 1, tinha uma média até bastante interessante, 15,37, média da turma. No final do primeiro semestre deu uma alerta, portanto, 13,52, e foi aqui que, obviamente, tivemos que estruturar, eu, basicamente, o Conselho de Turma também, porque isto era um problema que também se estava a difundir com outras disciplinas, tivemos que estruturar aqui um conjunto de respostas mais direcionadas para esta dificuldade que os alunos estavam a mostrar. E, portanto, foi possível ir recuperando. No intercalar do segundo semestre já tínhamos aqui um valor mais satisfatório e já passou, mas no final do ano, isto foi, quando eu apresentei isto aos colegas, não estávamos ainda no final do ano. No final do ano foi possível, obviamente, atingir um valor que não foi o da intercalar 1, mas que estava muito próximo, já ultrapassava os 15 valores de média. O que é que o digital acrescenta, então? Em resumo, comunicação mais fácil,
exige mais do aluno que ele seja capaz de comunicar. Permite criar mais estratégias que integrem conhecimento e desenvolvam o sentido crítico. Obviamente, pomos o aluno a trabalhar mais e, portanto, pedimos-lhes que desenvolva a sua criatividade. Autorregulação, e aqui o aluno vai percebendo também como é que está, como é que estão os outros, compara-se com os outros, compara-se com aquilo que são as suas dificuldades e, obviamente, o processo que todos queremos, que é o aluno mais autónomo, mais capaz de chegar às suas aprendizagens. Não sei se me alonguei muito, tentei ser o mais breve possível. Muito, Não sei muito se há bem. alguma questão. Muito bem, Carlos, muito bem, doutora Ana Cohen. Nós vamos deixar as questões mais para o final e, portanto, agora nós vamos avançar. Muitos parabéns pela excelente apresentação, muitas ideias que ficaram aqui para os colegas, para os colegas que estão a assistir, para todos nós, não é? Que estamos aqui a observar os vossos exemplos e as vossas práticas de referência.